Fala aí, Nação Rubro-Negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. A Nação Rubro-Negra está em festa, pois, claro, o Flamengo ganhou no jogo de ontem nas oitavas da Libertadores contra o Inter. Mas vocês sabem quem é que está pistola? É ela, a Renata Fã, está pistola porque o Inter perdeu de 1-0 para o Flamengo. É, gente, e a partir de agora vamos saber todos os desabafos de Renata Fã. Ela vai abrir o coração e contar como sofreu nos momentos do jogo. Primeiro tempo, segundo tempo, e quando veio o gol, ela vai contar qual foi a sensação. E a gente tá aqui para ouvir tudo com carinho e dar até o ombro para ela chorar. É a única coisa que podemos dar, né? Porque o Flamengo já ganhou e no próximo vai ganhar de novo. Então fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo de hoje tá top demais e tenho certeza que vocês não vão querer perder. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Band com o jogo aberto com Renata Fã. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Fica comigo até o final. Vamos pro vídeo. Dia para todo mundo! Que coisa, hein? O tão esperado clássico brasileiro da Libertadores entre Inter e Flamengo segue em aberto, apesar do rubro-negro ter levado a melhor nos primeiros 90 minutos com o gol de Bruno Henrique. A volta agora é quarta-feira no Beira-Rio. Hoje, o renovado cabeça, honestamente, agora que eu pensei nisso. Presságio, né? Bom, Ronaldão, você confia nesse presságio? Qual foi sua primeira impressão de Flamengo e Internacional? 1-0, vitória do Malvadão, ai, ai, ai. É, menina Renata, bom dia a você, a esses cavalos, ao Malvadão, que complicou a vida do Inter. Mas o Inter joga em casa, com a sua torcida, pode reverter o placar, porque 1-0. O que é 1-0 no futebol? Ontem vimos o PSG tomando 2-0, recuperou e ganhou o título da Recopa. Então o que é 1-0? Nada, Mimena. Da Supercopa, né? Na Supercopa. Você tem que ficar confiante, Mimena. Pode dar certo ou não. Eu confesso a vocês que tá tudo muito estranho até agora. Eu não sei o que pensar. Eu também estou estranho hoje. Vou analisar melhor depois da partida do Brasileirão, porque teremos mais um encontro entre Internacional e Flamengo domingo no Beira-Rio, mas pelo Campeonato Brasileiro. Você mora na área rural? Então precisa de execução desta vitória do Flamengo por 1-0 lá no YouTube, canal Jogo Aberto. Intervalo comercial. Pra lá de especial entre Bruno Henrique e Libertadores. E uma fama de carrasco do Inter na competição, com 3 gols em 3 jogos. A identificação que eu tenho com a Libertadores continue assim. Não sei o que acontece, mas em todos os jogos eu preparo para poder fazer gol. E não acontece, mas hoje aconteceu, então estou muito feliz. O Fla foi superior em toda a etapa inicial. A primeira chance saiu dos pés de Luiz Araújo aos 12 minutos. Rocher fez ótima defesa, mas lá estava ele, Bruno Henrique, para decidir a partida. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, o camisa 27 subiu mais que todo mundo e balançou a rede. Cabeçada na cruzamento do escanteio cobrado Bruno Henrique. Mesmo à frente no placar, o time da casa seguiu no ataque e empilhou oportunidades de ampliar, com Gonçalo Plata e com Bruno Henrique, que mandou para fora. O Inter sequer fez o goleiro Rossi trabalhar no primeiro tempo. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muita chance para fazer gol e infelizmente só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? A parte complementar já foi um pouco diferente. O Colorado melhorou no duelo e tentou chegar com Ricardo Matias, mas Léo Ortiz estava esperto. Depois, Bruno Tabata cobrou o escanteio e a bola foi direto nas mãos de Rossi.
Aos 25, foi a vez de Bruno Henrique tentar marcar o segundo, mas não conseguiu. Fim de jogo, Flamengo 1, Internacional 0. Mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram, na grande totalidade do jogo, uma partida equilibrada. Mas é verdade que hoje, eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu. Com o resultado, o Flamengo precisa apenas de um empate na próxima semana lá no Beira-Rio para avançar às quartas de final. Mas antes disso, ainda tem um outro duelo contra o Inter, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. É bem estranho, né? A gente enfrentar o mesmo time em 3 vezes seguidas, assim, diretamente, mas eu acho que isso também ajuda, que a gente consegue estudar um pouco mais do adversário também, e jogando agora 2 jogos em casa, eu acho que isso vai favorecer a gente também e, se Deus quiser, ser com a classificação na quarta-feira. Quem acompanhou de perto a partida foi Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. E, claro, de olho em alguns atletas, já pensando na próxima convocação. Claro que a gente fica feliz por ele estar aí olhando alguns jogadores, mas enfim, a gente tenta fazer o nosso melhor pelo Flamengo. Eu acho que muito se passa sobre as convocações, até do próprio Léo e de outros jogadores que venham a ser convocados, se passa muito pelo trabalho que a gente faz dentro do Flamengo. O torcedor, imagino que tenha se sentido satisfeito, né, pelo menos representado em campo. Ó, foi isso mesmo? 1-0. Quem é que fica satisfeito com uma derrota? Não interessa. Calma que agora eu tô falando. Ô, Jesus. Qualquer empate. Ô, Jesus! Qualquer empate, Roger Machado, qualquer, é do Flamengo. O jogo começa 0-0, é do Flamengo. Se for 1-1, 2-2, o Inter vai ter que jogar um futebol que ele não jogou. Sabe por quê? O Flamengo fez um primeiro tempo perfeito. Concordo com o Felipe Luiz. Agora, a segunda etapa, o Flamengo cansou, ficou um pouco mais disperso, achou que poderia controlar o jogo. E o Inter não tinha outra alternativa, precisava ir para cima. Passou o primeiro inteiro com medo de tomar um gol do Flamengo e ficar complicado para o jogo de volta. Só que os 2 jogos contam. Então o Inter vai ter que jogar muito mais, ser mais efetivo no ataque, criar chances que realmente tirem o Rossi do conforto e a defesa toda para poder vencer esse jogo. E não é simples, gente. Então eu não vejo essa comemoração toda. 1-0, é um resultado curto. Será? Com um time como o Flamengo, que estava sem a Arrascaeta e que volta, teoricamente, para o próximo jogo? E aí, Cicinho? Meu Deus do céu, é bem isso que eu tô pensando aqui. Assim, eu vejo de outra maneira, Renato, porque, igual eu falei ontem no programa, se tem se tem uma equipe que pode enfrentar o Flamengo, é o Inter, pelos jogadores que tem. O Inter tem um grande meio-campo, o Inter tem um dos camisa 10 aí que realmente brilha em momentos decisivos e vai jogar em casa. É um jogo que nós sabíamos que não ia ser decidido na primeira partida. Às vezes a gente dá até um placar mais elástico para uma outra equipe, mas não é dessa maneira, porque nós estamos falando de 2 equipes com tradição. Então, o torcedor do Internacional, a torcedora do Internacional, precisa ter esperança. Por quê? A esperança é a última que morre. Não, eu não quero ter esperança, eu quero ter um futebol de qualidade, um futebol que neutralize o Flamengo, porque não tem. Não tem. Perdemos de 2-1 em casa para o Fluminense na Copa do Brasil e depois, no Rio de Janeiro tudo será diferente. No máximo um empate e olhe lá. Mas você é amiga minha ou amigo da onça? Eu tô tentando te ajudar, ué. A onça tá bebendo água, Cicinho. A onça tá bebendo água. E agora é a hora da onça beber água. A onça vai beber água. Não, mas eu acredito num grande... Pra ir pra cima do time, Cicinho, que você viu ontem como é que Agora, jogou. o Inter tem problemas sérios dessa bola aérea, não é defensiva, e definiu o placar. De resto, eu queria também valorizar o Rocher. Jogou uma partida de goleiro titular da seleção uruguaia, Edu. Sim, o Rocher.
E o que você falou, né? É um detalhe, né? Uma bola parada, uma desatenção ali dentro da área que, de repente, coloca um resultado 1-0, ok, mas se não toma o gol ali numa bola parada, o Inter, de repente, ia levar o jogo e tal, e 0-0, seria muito bacana pro segundo jogo, né? Agora, numa bola parada, desatenção na marcação ali, tem que estar junto. Ô, Matias, não pode dar espaço, principalmente pro Bruno, que cabeceia muito bem, é um dos jogadores que mais faz gols de cabeça no Flamengo, acho que, se não me engano, 30 gols com a camisa do Flamengo de cabeça. Você não pode, dentro da área, deixar um jogador como esse livre. Mas, assim, analisando o jogo, Renato, a postura do Inter, todos nós sabíamos que ele ia jogar defensivamente, ia jogar por uma bola. Pena que tomou aquele gol de bola parada. Mas, no segundo tempo, aí criou coragem. Mas por que não coloca desde o início essa coragem? Pena. O que é a sua melhor defesa é o quê? É o ataque. Marca o Flamengo lá na frente também. Tira o Flamengo da zona de conforto. Vai marcar o Flamengo lá na frente, levar uns 8. Vai. Porra, tira o Flamengo da zona de conforto. Ninguém tá concordando com ninguém aqui, tá tudo meio diferente no programa. Vai jogar de uma maneira confortável, e aí uma bola, igual uma bola parada, um chute de fora da área igual do Luiz Araújo, você toma o gol. O gol do Flamengo foi aos 27 do primeiro tempo. O Inter só se defendia, e toma o gol, não teve aquela reação imediata de partir pra cima. Resolveu terminar o primeiro tempo, vou perder de 1-0, deixa assim... Vamos conversar no vestiário, ajustar as coisas, voltar para o segundo tempo e ver qual é. Trabalhado, uma tabela. O Alan Patrick não conseguiu pifar, como eu gosto de falar, nenhum dos atacantes. Então, realmente, o Inter, ele teve mais posse de bola. Porque, assim, não é só fazer gol no Flamengo, que já é uma tarefa terrível. Os dois que o jogo, 2 tempos. Sim. Então, você tem que fazer análise nos 2 tempos do jogo. E nós fizemos o primeiro tempo do Flamengo foi um time que amassou realmente o Internacional. Só que o Internacional teve o quê? Aí eu vou na linha do Roger que ele falou. Tivemos a hombridade de fazer a marcação, de tentar surpreender um time que realmente em casa Eu não achei que foi um amasso, mas seria se fizesse 2, 3. Aí eu diria, nossa, foi uma taca, mas não foi isso. Não fez por causa do Rocher. O Rocher pode ir para a seleção brasileira? Não pode, ele não é brasileiro. Então tá bom. Deixa eu falar só uma coisa pra vocês. De falar que o Ancelotti olhou e falou assim, eu quero esse goleiro aí do Inter. Falou, não, esse é do Uruguai. Olha, tá vendo? Ele também queria sair na seleção, que ele pega a bola do jogo. Ontem era pra ter saído ali com um prejuízo de uns 2, 3, Cicinho. Goleiro que passa pelo Inter, 2 ou 3. Que isso, irmão? Aquela que ele pega de mão trocada, aquela que ele pega a cabeçada no canto e depois no final a bola com o pé. Então, a verdade é uma só. A Renata tá certa aqui. O Roger tem que abrir o olho, meu filho. Lógico. Você tem que, em casa, agora mostrar algo mais. O algo mais, qual é que é? O time compactado e jogando em cima forte do Flamengo. Porque o resultado, o Flamengo já tem, é o que você falou. O resultado do Flamengo já tem, 0-0. Não. Começa o jogo de que jeito? Não quer. Tem que colocar o time pra cima, sim. E vai ter agora no domingo, né, o confronto. Ele pode colocar até o time reserva. É um treinamento de luxo para Flamengo e Inter para Libertadores. Quem diria o destino e as tabelas de campeonatos diferentes se encontraram. Porque no Beira-Rio, o Flamengo vai enfrentar o Inter. E aí eu já acho até que, de repente, quer experimentar alguma coisa, dar oportunidade. Outra coisa... Você tem 2 jogadores, pensa que o Inter teve, que esses 2 jogadores poderiam ganhar títulos expressivos. Então agora é a hora, porque domingo é importante também, brasileiro. Líder da competição, Flamengo. Líder. Graças a Deus. Outra coisa também que eu queria falar, Renata, a arbitragem. Ontem eu gostei da arbitragem. Não dava qualquer faltinha, não. Os caras caíam, colocavam a mão no rosto, segue o jogo. Só 2 cartões amarelos. Entendeu? Não tem... Vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. O que é que ele falou? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Então. Falou alguma mentira? Não, graças a Deus não falou alguma mentira. Agora é só no ano que vem. Essa é a esperança pro Inter, ó. Graças a Deus não jogamos todos os dias com o Flamengo no Maracanã. Então, 2 jogos no Beira-Rio, menina Renata. Olha, menina Renata. Empatou um e quem sabe depois de domingo eu fique mais animada ou completamente desanimada, não sei. Acha que tem que ser de outra forma. E aí, quando se segue esse diagnóstico errado, o paciente não consegue suportar. Vamos com os fãs de esportes na hashtag F360BR. José Antônio, bom dia. Ótimo resultado para o Flamengo. Jogou bem, não passou o sufoco. E poderá, no jogo da volta, usar as armas dos adversários. O contra-ataque, com esse ataque rápido com Georgian de Arrascaeta. Isso aqui é Flamengo. Flamengo irá fazer o Inter provar da sua estratégia, o contra-ataque. Obrigado, Zé Antônio. Fernandinho do Cavaco conosco também. Bruno Henrique sempre decisivo na Libertadores, mas o Pedro
não pode ser reserva. O Evair dos tempos modernos vai decidir no Beira-Rio. Olha aí, você está contaminando o fã de esporte com sua comparação. A elegância de Evair, repetida no bom futebol de Pedro. Tá devendo o Pedro nos últimos tempos. Sim. Moacir, bom dia. Quem acha que está decidido não conhece a história do futebol brasileiro e a força do gigante, o gigantão da Beira-Rio. Nada resolvido ainda. Boa, Moacir. Vou agradecer ao Jailson, aos amigos que mandaram mensagem, também ao Jailson. Onde que tá o Jailson? Tá ali em frente, tá na Lagoa, Rodrigo Aterro do Flamengo. Ali é o Pão de Açúcar ali atrás, Abel. Aterro do Flamengo. Aterro do Flamengo. A bola viaja, o desvio do Royal. Gol! Bruno Henrique! Bruno Henrique! O BH faz 1-0 pro Flamengo no Maracanã! Bruno Henrique! O Flamengo sai na frente, explode o torcedor do Flamengo no Maracanã! A identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo. Mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali fazendo gol, que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, mas vamos em busca da classificação. Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada, e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal. Não me pareceu meu time satisfeito com 1-0, tanto que faltando 10 minutos para completar, eu troquei ainda, né, coloquei mais um atacante, que foi o Prado de lado, para substituir o Ricardo Matias, já desgastado pelo Borré. Reestruturei o meio campo ali com a força do Richard, pelo cansaço do Thiago, para que a gente seguisse com força de buscar o empate, né? E ainda tivemos oportunidade nas bolas finais do jogo, né? Não via a nossa equipe satisfeita com o resultado de 1-0, pelo contrário, via a nossa equipe buscando o resultado até o momento, sobretudo no segundo tempo. E para falar desse Flamengo 1, Internacional 0, já chamo o amigo Jailson Vilas Boas, ao vivo lá do Rio de Janeiro, acompanhou tudo de perto no Maracanã e vai entrar na resenha do jogo com a gente. Bom dia, Jailson, tudo bem, amigo? Bom dia, Abel, bom dia aos amigos aí também na bancada, né? Bom dia também ao fã de esporte. A gente teve ali no Maracanã, né, a vitória do Flamengo 1-0 sobre o Internacional. Agora a gente estava ouvindo a narração do jogo e também ouvindo a palavra do Felipe Luiz. Eu fico muito com a parte que ele diz, né, da expectativa criada por boa parte da torcida também, porque o que pareceu, estando no Maracanã na noite de ontem, era que o Internacional tinha vencido o jogo, de verdade, porque a torcida do Inter ao final do jogo, com 1-0 contra, comemorava no final da partida, e a torcida do Flamengo lamentava principalmente as oportunidades que aconteceram no primeiro tempo. Muitas oportunidades, chances criadas, acabando ali esbarrando no Rocher, e no segundo tempo que foi um jogo completamente invertido, né? Porque o Flamengo não conseguiu ter a posse da bola, o Inter teve mais a posse da bola e teve ali algumas oportunidades, e o Flamengo que recuou bastante. Então, assim, o retrato que eu posso trazer, né, que eu posso levar para vocês aí no estúdio e ao fã de esporte que está acompanhando a gente na TV, enfim, no tablet, seja lá em qual dispositivo digital, né, agora a gente pode falar assim, através do Disney Plus, é que parecia que o Internacional tinha vencido o jogo no Maracanã, nesse jogo de ida, né, nas oitavas de final, que a gente sabe como é que é a Libertadores, muito disputada, mas era assim, foi o termômetro ali, no final dos primeiros 90 minutos, foi mais ou menos assim, Abel. Porque o Flamengo conquista vantagem mínima, né? Joga pelo empate, mas óbvio que está tudo aberto, o Internacional pode vencer também, jogando no Beira-Rio, e de repente até por mais de um gol de diferença, o que é raro acontecer hoje, o Flamengo perder um jogo
Por mais de um gol de diferença é difícil, mas não é impossível. Agora há pouco, Eugênio, falávamos, né, no seu destaque, você falava que viu um jogo equilibrado e eu dizia que eu vi diferente. Vamos ver se nossas opiniões são tão diferentes e o que todo mundo acha. Porque na minha visão, o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, o Inter melhora no segundo, mas não cria tantas chances como o Flamengo criou no primeiro tempo. Então, para mim, o resultado foi justo e o Flamengo, no total do jogo, foi melhor, foi bem melhor que o Inter, na minha visão. Apesar de o Inter realmente ter melhorado, saiu do campo de defesa, foi atrás do empate no segundo tempo, mas, repito, criou muito menos chances do que o Flamengo criou quando foi muito melhor no primeiro. Você pensa muito diferente ou estamos próximos nos nossos raciocínios, Eugênio? Estamos próximos nos nossos raciocínios. Quando eu falo equilibrado, é que a gente tem um duelo de um gol só de diferença. É verdade. E a gente tem um duelo que ficou aberto até o final do jogo e que nos últimos minutos, como o próprio Roger falou ali, o Inter teve ali perto de buscar um empate. Então, o futebol, Abel, como eu já falei aqui outras vezes, você tem duas situações. Uma é o jogo jogado. Um time domina, tem posse de bola, cria situações ou não cria situações, controla o jogo e tal. O outro tenta se defender, as estratégias. Outra coisa é bola na rede. Agora você falou. E bola na rede é o que decide. Muitas vezes um time domina e perde o jogo. Num contra-ataque, num escanteio, numa bola parada e tal. Então, o domínio que o Flamengo teve... O Felipe Luiz lembrou na coletiva, ele falou Cruzeiro e Santos. Verdade. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo realmente foi amplo. Foi amplo. Só que ele só redundou em um gol. E talvez esse um gol não seja o retrato fiel do que foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi um jogo aí sim, de igual para igual. O Flamengo também não conseguiu gerar tantas situações. Me pareceu que... E aí tenho que dar méritos para o Roger, que no intervalo reorganizou o time, mudou a cabeça do time, mudou a postura do time. Acima de tudo, a postura do time em campo, né? O Inter saiu lá de trás. Claro que isso passa também pela questão física do Flamengo, que é um time muito intenso, que procura jogar marcando alto o tempo inteiro. E é difícil manter os 90 minutos. Talvez tenha sido até já desde o início uma ideia do Roger. Peraí, no primeiro tempo a gente segura um pouco mais, no segundo a gente tenta jogar. O fato é que, no final das contas, embora o Flamengo, a gente olhando para o jogo, tenha sido um time que, por mais tempo, teve mais controle do jogo. E no primeiro tempo criou muitas situações de gol. No segundo tempo, ele não conseguiu mais ter esse predomínio. Vai com uma vantagem para o Beira-Rio. É uma vantagem importante, porque o Flamengo é um time que defensivamente sofre muito pouco. Ele consegue se sustentar bem defensivamente. Então, um gol é uma vantagem significativa, mas é a vantagem mínima. Você sabe que eu disse agora há pouco que é muito difícil o Flamengo perder um jogo por mais de um gol, por 2 gols ou mais. Eu falei isso sem saber uma informação que me passaram agora aqui no ponto. Que o Flamengo, nesta temporada, só perdeu um jogo por mais de 2 gols. Por 2 gols ou mais, na verdade. Foi pro Bayern de Munique. 4-2. Né? Só isso. Só esse. Temporada em 2025, só esse, Breles. E ali... Não é fácil, né? E o Flamengo também encerrou uma sequência de jogos do Inter em Libertadores em que ele sempre fazia um gol. Se não me engano, eram 18 jogos do Inter em Libertadores. Sempre marcando. Sempre fazendo pelo menos um gol. Ontem ele não fez nenhum. É impossível o Internacional ganhar por 2 gols, por 3 gols e ter a classificação direta? Não é, mas é difícil porque dificilmente o Flamengo deixa de fazer gol e leva tantos gols. É uma missão difícil, mas não impossível para o Inter. Você concorda? Concordo, Abel. E até essa informação que o Jailson trouxe para a gente também do clima, né, do ambiente no estádio, no pós-jogo, é normal, porque o torcedor sempre espera sair com um bom placar, já resolver ali em casa, não levar essa atenção para o jogo da volta, até por ser Flamengo, a exigência que se tem. Mas se a gente analisar friamente, de fato, a vantagem do Flamengo é bastante considerável. Levantou a mão, Jailson. É prioridade. Só para ajudar aí na resenha de vocês, eu falei em relação à torcida, uma parte, inclusive, isso está gerando uma discussão interna entre alguns torcedores do Flamengo, né? Na rede social a gente acaba vendo algumas postagens e alguns torcedores reclamando, inclusive, da postura de outros torcedores. Porque o que aconteceu também é que com 38 minutos do primeiro tempo, o Emerson Royal foi vaiado.
O Emerson Royal, toda vez que ele dominava a bola, depois de uma sucessão de erros, ele foi vaiado por uma parte da torcida. E até conversei com um amigo meu que estava em outro setor do Maracanã, ele falou, daqui eu não estou ouvindo nada, daqui eu não estou escutando nada, é só desse setor aí. E a gente estava ali embaixo da tribuna, da parte da imprensa, e uma boa parte da torcida dali, daquele setor, começou a vaiar o Emerson Royal, tanto que o Royal, na minha opinião, tá? Eu não tenho informação de nada do Felipe Luiz internamente, mas a minha opinião ali, visivelmente, estava ali com o Doutor ali do meu lado, nosso editor-chefe do SC3 também, e eu virei para ele e falei assim, ó, o Felipe Luiz não vai tirar o Emerson Royal antes do primeiro tempo. Claramente estava mancando, estava ali sentindo, não tinha condições de jogo. Mas o Felipe Luiz, na ideia de preservar o jogador que acabou de chegar no Flamengo, ele não tirou o jogador antes do intervalo, tira aos 45 ali, né, durante o intervalo, justamente para não ter nenhum contato com a torcida. Justamente para preservar esse jogador e dele não ser vaiado ao sair do campo para a entrada do Varela no intervalo. Mas só para mostrar para vocês, como o Breyer estava falando, em relação à diferença também da expectativa, né, de alguns torcedores, do que o próprio Felipe Luiz falou em relação a achar que vai golear todo e qualquer adversário por conta da campanha que tem fazendo no Campeonato Brasileiro, por conta dos investimentos, e também alguns torcedores que estão entendendo que isso é Libertadores, que isso é mata-mata, que isso é uma competição difícil, complicada, e que o Internacional era um adversário à altura. E só para devolver para vocês que o próprio Felipe Luiz já falou, né, que ataque vence jogo e a defesa ganha campeonatos. O Jailson trouxe uma questão importante, né, porque o Emerson Royal realmente não fez uma boa partida, mas desde o comecinho do jogo dava pra ver que fisicamente ele não estava bem. Ele levou uma pancada isso bem no início, o futebol do cara. Uma pancada no pé bem no Exatamente. início. E eu acho que isso já aí acaba tendo impacto no desempenho dele ao longo de toda a primeira etapa. Mas eu já imaginava, ontem a gente debateu aqui sobre a no Varela situação, ontem, né, como eu imaginava que ele fosse começar o jogo com o Varela. Até porque o Emerson jogou no final de semana. E é uma exigência. E ele é um jogador que está em adaptação, está em crescimento, né, Jailson? E achava que a bola de segurança era o Varela, que tem mais entrosamento com esse time. Tanto que eu acertei no Alan, acertei no Bruno Henrique, que muita gente falou, que surpresa, o Bruno Henrique no comando do ataque. E eu já ontem dizia que, para mim, era o Bruno Henrique, mas eu achava que era o Varela. Acabou sendo. No segundo tempo foi o Varela. Agora, essa questão que a gente Então, me surpreendeu o Eugênio. Diga lá, Jailson. Desculpa interromper, Joãozinho, mas só para falar com o Eugênio que me surpreendeu a escolha do Royal por conta do Wesley. Wesley e Bernabé, né, pelo lado esquerdo, dois muito rápidos pelo lado esquerdo ali, e o Varela marca melhor do que o Royal. Então eu imaginava também, assim como o Eugênio falou, eu imaginava que o Varela fosse ser o escolhido como titular e não o Emerson Royal. Agora, essa questão da expectativa, eu sempre falo aqui, até o Dimas no nosso puxeta do YouTube da ESPN, a frase que grandes expectativas geram grandes frustrações. O Flamengo realmente fez um primeiro tempo primoroso, que dava para ter sido mais de 1-0. Ali, algumas finalizações, uma finalização do Alan por cima que poderia ter tido mais sucesso no alvo, etc. Só que eu entendo a torcida do Inter fazer essa festa no final do jogo pelo que foi o primeiro tempo, né, Jailson? Se você analisa uma pessoa que assistiu o primeiro tempo torcendo pro Inter, fala, meu Deus do céu, a gente escapou, não é não? Com certeza, João, porque o final ali, né? O final do primeiro tempo, a torcida do Inter um pouco mais calada, mas obviamente tentando ali empurrar a sua equipe, até porque o número era consideravelmente menor, mas o final ali nos 10, 15 minutos finais do jogo como um todo, só a torcida do Inter cantando ali, meio que comemorando de verdade o 0-1, né, a gente pode falar assim, mas comemorando, e a torcida do Flamengo, alguns já indo embora, outros ali mais frustrados com o resultado, porque a expectativa por conta do primeiro tempo era de um resultado, né, maior, uma vantagem maior para o jogo da volta. E assim, o segundo tempo causou estranhamento, e aí eu acho que fica muito por conta do declínio físico. Acho que é muito claro, porque o Flamengo volta para o segundo tempo muito atrás. O Inter não fez muita força para ter a posse da bola, de marcar pressão, enfim. O Inter adiantou um pouco as linhas de marcação. O que ficou sentado na própria área ali no primeiro tempo, adiantou um pouco, chegou ali no meio campo e o Flamengo já teve dificuldade. Achei que recuou muito a equipe do Felipe Luiz, não sei, até por conta do cansaço, porque, por exemplo, o Samuel Lino mesmo sai
forma assim, cedo, né? Ali eu acho, né? Eu não lembro agora exatamente o tempo, mas acho que foi ali por volta dos 20, 25 minutos no máximo do segundo tempo. Aí ele tira o Samuel Lino, que era a válvula de escape do time pela esquerda, mas também já demonstrava cansaço. O Plata, que revezou na função ali com o Luiz Araújo de ser um Arrascaeta, né? De ser um segundo atacante, um cara que organizava um pouco mais de trás, também estava muito cansado no momento que saiu. Até ficou um pouco a mais para mim, porque ele já parecia sem pernas. Então, me pareceu, vendo ali do Maracanã, um declínio físico muito claro da equipe do Flamengo. E aí o Internacional aproveitou, subiu um pouco as linhas, começou a incomodar um pouco mais. Mas o incomodar que eu digo é mais pela posse da bola. Sim. E não com tantas chances criadas, porque o Inter também não gerou tantas chances assim, mas óbvio. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo ganhou e a mídia tá aí querendo dizer que a torcida do Internacional ficou mais feliz do que a torcida do Flamengo. Dá para entender, porque a torcida do Flamengo gostaria de ver uma goleada, né, gente? Quase não saiu. Então, eu também gostaria de ver uma goleada, né? Mas como o Felipe Luiz mesmo fala, né? Tá sendo um jogo praticamente após outro, né? Então é muito cansaço, muitos jogos um em cima do outro. E os jogadores, claro que vai sentir, né? Mesmo que reveza um ou outro aí, mas vai sentir. O primeiro tempo, realmente, o Flamengo poderia ter feito mais gols, né? E já garantido o segundo gol, né? De volta. Mas se o Flamengo fizer o que fez no primeiro tempo lá, vai ganhar de novo, sem sombra de dúvida. E se ele fizer um pouco melhor, vai ganhar e ainda de goleada dentro da casa do Internacional, né? O que a gente entende é que cada jogo é um jogo e a gente não pode sempre estar esperando goleada, porque são vários campeonatos e realmente é puxado, né? E o importante é ganhar. E o Flamengo ganhou, a torcida tá feliz, né? E no segundo jogo vai ser melhor ainda. A gente espera, né, galera? Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações se você ainda não ativou. Deixa seu like se você ainda não deixou. E compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros que amam o Flamengo. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.